Vamos resolver as questões 1.4, 2.1 e 2.2 do grupo 3 do exame da época especial de 2019. Considere o movimento do carrinho na descida do plano inclinado a partir da posição A. Se a altura H for 40 cm, o carrinho atingirá a posição B com velocidade módulo 2 metros por segundo. Considere um referencial OX coincidente com a trajetória do carrinho, com origem na posição A e com o sentido do movimento. Determine a componente escalar da aceleração AX do carrinho segundo o eixo OX no seu movimento entre as posições A e B. Utilize as equações do movimento. Ora, então, nós estamos a falar deste movimento, deste carrinho a descer um plano inclinado e a subir outro plano inclinado. Portanto, agora vamos nos focar na descida do carrinho, neste plano inclinado, no seu percurso de A para B. Portanto, vamos desenhar aqui o plano inclinado. Posição A, posição B. A inclinação do plano inclinado é 20 graus e o nosso objetivo é chegar então à componente escalar da aceleração do carrinho nesta descida ao longo do plano inclinado. Dizem para considerarmos que a altura H do plano inclinado é 40 cm, ou seja, a altura do plano inclinado é 0,40 metros. Também nos dizem para considerarmos um referencial OX com origem no ponto A e coincidente com este plano do plano inclinado. Eu não vou pôr coincidente mesmo com o plano, vou pôr paralelo, só para me facilitar aqui um bocadinho no desenho. Portanto, temos aqui o nosso referencial das posições. Sabemos que isto é a direção do deslocamento, portanto, a direção do deslocamento é igual à direção do referencial. E sabemos que a velocidade inicial do carrinho, a velocidade em A, é 0 metros por segundo. E também nos dizem que quando o carrinho desce, parte de uma altura de 0,40 metros, a velocidade que atinge no final do plano inclinado na posição B é 2 metros por segundo. Portanto, podemos dizer que a velocidade em B é igual a 2 metros por segundo. Temos de chegar à componente escalar da aceleração do carrinho e pedem para nós chegarmos a este valor só recorrendo exclusivamente às equações de posição do carrinho, neste movimento. Ora, nós temos a equação das posições do carrinho. Isto é uma forma que aparece no formulário do exame. Portanto, isto é a equação das posições do movimento retilíneo com aceleração constante. Já vamos adaptar ao nosso movimento. E também sabemos que a velocidade em função do tempo do carrinho neste movimento é descrita por esta equação geral. Então, vamos adaptar estas fórmulas, estas equações, ao nosso movimento. Ora, então sabemos que a posição do carrinho X é igual à posição inicial do carrinho. Como o nosso referencial tem origem na posição inicial do carrinho, significa que a posição inicial do carrinho é 0, mais a velocidade inicial do carrinho. Como parte do repouso, a velocidade inicial é 0, mais 1/2 de componente escalar da aceleração, que é o que nós queremos calcular, vezes o t ao quadrado. A nossa equação das velocidades é igual à velocidade inicial, que é 0, mais componente escalar da aceleração vezes t. E, portanto, vamos ter que esta expressão para descrever a posição do carrinho em função do tempo e esta expressão para descrever a velocidade do carrinho em função do tempo. Temos para aqui 1, 2, 3, 4 incógnitas e, portanto, só podemos ter 2 incógnitas, pois só temos 2 equações.
Então vamos já ver o que é que nós conhecemos mais. Conhecemos que a velocidade do carrinho na posição B, que é no final do plano inclinado, é 2 metros por segundo. Então podemos dizer que a posição do carrinho, e esta posição, vamos considerar que é a posição B do carrinho, quando atinge a posição B, é igual a 1/2 de AT ao quadrado. Se nós considerarmos então este T, o instante de tempo em que o carrinho atinge a posição B, podemos dizer que 2 é igual a AT. Mas ainda temos 3 incógnitas. Se nós descobrirmos como este instante de T que estamos a considerar é um instante de tempo em que o carrinho atinge a posição B, este X tem que representar a posição do carrinho em B. Como no nosso referencial tem a direção do plano inclinado, tem a origem em A, e no final do plano inclinado vamos ter a posição B, se nós calcularmos a hipotenusa deste triângulo retângulo, sabemos qual é a posição do carrinho no nosso referencial escolhido, sabemos a posição do carrinho em B. Ora, então vamos fazer isso. Deste triângulo retângulo nós conhecemos este ângulo e conhecemos o cateto oposto a este ângulo, que é a altura do plano inclinado, que é 0,40 metros. Logo, podemos calcular a hipotenusa do triângulo retângulo pela relação seno. Nós sabemos que o seno da inclinação do plano inclinado, isto é um cálculozinho auxiliar, inclinação é 20 graus, é igual ao cateto oposto, que é a altura do plano inclinado, a dividir pela hipotenusa. Nós vimos que é a posição do carrinho em B. E, portanto, a posição do carrinho em B é igual a 0,40 a dividir pelo seno de 20 graus. E isto vai dar 1,17 metros. Já temos a posição do carrinho. A posição do carrinho quando tem uma velocidade de 2 metros por segundo. Logo, podemos chegar aqui ao nosso sistema de equações e dizer que x é igual a 1,17, que é igual a 1/2 t ao quadrado. Também sabemos que 2 é igual a AT. Já temos duas incógnitas das equações, conseguimos saber o valor destas incógnitas. Portanto, vou começar aqui na minha equaçãozinha de baixo e vou resolver em ordem ao t. E ficamos que t é igual a 2 sobre a. E agora vou à minha equação de cima e vou substituir o t por 2 sobre a. 1,17 é igual a 1/2 de a vezes 2 sobre a ao quadrado. Agora vou já passar aquele 2 para o outro lado. 2 vezes 1,17 é igual a vezes 4, 2 ao quadrado, a dividir por a ao quadrado. E então, ficamos que a é igual a 4 a dividir por 2 vezes 1,17. Portanto, vamos ter uma componente escalar de uma aceleração de 1,71 metros por segundo. E, portanto, a componente escalar da aceleração do carrinho neste movimento de A para B é igual a 1,71 metros por segundo. Vamos passar para 2,1. Galileu idealizou uma experiência na qual uma esfera, largada sempre de uma mesma altura h, sobre um plano inclinado, subiria, na ausência de forças de atrito, um segundo plano inclinado até à altura da qual tinha sido largada, qualquer que fosse a inclinação θ do segundo plano. Esta situação está representada na figura 6.
Portanto, se não houvesse aqui atrito, se não houvesse aqui resistência do ar, esta esfera subiria este plano inclinado, com uma diferente inclinação deste primeiro plano inclinado, até a mesma altura que tinha sido largada, se nós ignorássemos todas as forças dissipativas que atuavam na esfera. Considere que a esfera pode ser representada pelo seu centro de massa, modelo da partícula material. 2.1. Na subida do segundo plano, desde a posição P até a altura H, a resultante das forças que atuam na esfera não depende de θ. Ora, vamos lá ver qual é a resultante das forças que atuam na esfera neste segundo plano inclinado. E esta é a posição P. Portanto, nós ignoramos todas as forças dissipativas que atuam na esfera, o que significa que as únicas forças que atuam na esfera durante a sua subida é a força gravítica, o peso da esfera, que é perpendicular à horizontal, e a força normal, que é perpendicular ao plano inclinado. E, portanto, a força normal não tem nenhuma componente no deslocamento, o que significa que a força resultante na bola neste movimento é a componente do peso no deslocamento. É o nosso P de x. E o P de x é igual ao peso vezes o seno de θ, visto que o peso, o P de x, é o cateto oposto a este ângulo θ, neste triângulozinho retângulo que nós fizemos quando obtivemos a componente do peso no deslocamento e, portanto, depende do ângulo θ. Significa que a força resultante que atua no carrinho, na esfera, durante esta subida, depende do ângulo θ, depende do seno do ângulo θ. Portanto, esta opção era falsa, que dizia não depende, falso, depende do ângulo θ. B. A soma dos trabalhos realizados pelas forças que atuam na esfera depende de θ. Ora, nós sabemos que a soma dos trabalhos realizados pelas forças que atuam na esfera durante a subida é igual, pelo teorema da energia cinética, à variação da energia cinética da esfera entre P e a posição final da esfera. Ora, a variação da energia cinética, a massa da esfera não varia, o que significa que a variação da energia cinética só depende da variação da velocidade da esfera entre P e a posição final. Portanto, não depende de θ. Depende da velocidade com que a esfera chega ao ponto P, porque a velocidade final da esfera é zero. Portanto, depende da velocidade com que a esfera chega ao ponto P, não depende da inclinação do plano inclinado. Logo, esta opção estava incorreta, porque dizia que dependia de θ. Não, isso não depende. A soma dos trabalhos realizados pelas forças que atuam na esfera não depende de θ. C. O trabalho realizado pela força gravítica que atua na esfera não depende de θ. Ora, nós sabemos que, isto também é uma fórmula que aparece no formulário do exame, que o trabalho da força gravítica do peso de um corpo é igual ao simétrico da variação da energia potencial gravítica do corpo. Ora, nem a massa da esfera, nem a aceleração gravítica variam durante esta descida, o que significa que a única coisa que está a variar na energia potencial gravítica da esfera é a altura. Logo, eu posso dizer que isto é igual a menos mg vezes variação da altura da esfera. Ora, então, o trabalho do peso depende da massa da esfera, depende do módulo da aceleração gravítica e depende da altura do plano inclinado. O que significa que não depende de θ, não depende da inclinação do plano inclinado. Logo, a C está correta. Vamos ver o que é que nos dizia a D. Dizia que a intensidade da força gravítica que atua na esfera depende de θ. Ora, a intensidade da força gravítica de um corpo próximo da superfície terrestre é simplesmente dado por m vezes o módulo da aceleração gravítica. Depende da massa do corpo e depende do módulo da aceleração gravítica. Logo, a intensidade da força gravítica, do peso da esfera,
não depende de θ. Esta afirmação estava incorreta. Vamos ver a 2.2. Que tipo de movimento teria a esfera a partir da posição P se a amplitude do ângulo θ fosse 0 graus? Ou seja, se o percurso, a trajetória da esfera fosse horizontal a partir de P. Ora, se a trajetória da esfera fosse horizontal, continuávamos a ignorar as forças dissipativas e, portanto, as forças que atuavam na esfera era o peso e era a força normal. Nenhuma destas duas forças tem componente no deslocamento e anulam-se uma à outra, o que significa que a resultante das forças que atuam na esfera durante este deslocamento era zero. Se a resultante das forças é zero, a aceleração é zero, logo a velocidade da esfera seria constante e isto era um movimento retilíneo. A velocidade é constante na direção, no sentido, no valor, o que significa que o tipo de movimento da esfera seria movimento retilíneo uniforme. Portanto, a resposta seria movimento retilíneo uniforme.